Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 9. Aleluia! Glória a Deus! Vamos estar lendo a partir do versículo 18, do versículo 18 ao versículo 28. Gênesis, capítulo 9, do verso 18 ao verso 28. Glória a Deus! Aleluia! Glória! Deus poderoso! Aleluia, Jesus. Amém? Diz assim: e os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. E Cã era o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-lo saber a ambos seus irmãos do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Amém? Podemos tomar o teu assento glorificando o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu glorifico a Deus, que o nosso Deus ele é tão maravilhoso, que Ele tem as suas formas de agir. Domingo passado, a irmã Priscila ela veio fazer uma pergunta para mim em cima desse texto, acerca dessa passagem de Noé. Mas não é da Bíblia, não é o Noé, marido dela não. Amém? E eu dei, dando a resposta para a irmã Priscila, eu dei a resposta para ela acerca da sua dúvida. E eu fui embora, e no outro dia seguinte eu estava meditando nessa passagem, e o Espírito Santo, ele começou então a dar uma revelação em cima desse texto para mim. Eu quero compartilhar com você aquilo que Deus falou no íntimo do meu coração nesta noite. Então eu quero pregar no seguinte tema nesta noite: não exponha a intimidade da sua família. Fala comigo assim: não exponha a intimidade da sua família. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, diz que após o dilúvio, Noé saiu da arca com toda a sua família, e ele começa a lavrar a terra, e ele lavra a terra e ele plantou uma vinha. E quando aquela vinha então veio a produzir, ele fez vinho. É a primeira menção de vinho na Bíblia, é essa passagem de Gênesis capítulo 9. Até então você não vai ver referência a vinho. Então Noé foi aquele que primeiro produziu vinho. Só que eu quero chamar a tua atenção para algo que naquela época era totalmente diferente de hoje. O vinho daquela época era diferente de hoje. Hoje você toma um copo de vinho, fala o nome de vinho aí, sangue de boi, São Roque. Você toma um copo de vinho e você sai trançando as pernas, porque é muito forte demais.
Só que naquela época não, o vinho, ele tinha um teor alcoólico, mas só que era muito pouco. E para alguém se embriagar com vinho, tinha que beber excessivamente, tinha que beber vinho em grande quantidade para poder se embriagar. Então eu creio que Noé, depois que ele colheu ali as suas uvas e fez o seu vinho, eu creio que ele se alegrou. Só que naquele dia ele exagerou um pouquinho na dose, tomou um pouco a mais do que devia ter tomado. E o texto que nós acabamos de ler diz que ele tomou do vinho e ele se embebedou-se, ele se embriagou-se, e ele se despiu no meio de sua tenda, ele ficou nu no meio da sua tenda. E quando eu estava meditando nesse texto, irmãos, eu comecei a questionar a Deus acerca desse assunto. Eu dizia para o Espírito Santo: mas Espírito Santo, a tua palavra diz que Noé foi um homem que andou com o Senhor. Agora, por que ele fez isso? Ele se embriagou e ele, até o ponto de se despir, de ficar nu dentro da sua própria tenda. E o Espírito Santo então ele começou a revelar algo ao meu coração. Só que antes de entrar na revelação de Deus, eu quero dizer para você, irmãos, que desde o princípio, a primeira referência que nós temos de vinho, ela é também acompanhada de desgraça, acompanhada de muita perturbação. Quando nós falamos, irmãos, de vinho, as pessoas que erram no vinho, que erram não somente no vinho, mas na bebida alcoólica, vai expor a sua nudez, vai expor a sua nudez física, vai expor a sua nudez também espiritual, vai expor também a sua nudez diante da sociedade. Todos vão ficar sabendo o que aconteceu, porque não vigiaram. Então é algo que nós temos que tomar muito cuidado, que nós vemos que desde o princípio o vinho causou perturbação na vida de um homem de Deus. E o texto nos diz que ele se despiu dentro da sua tenda. Fala comigo assim: nudez significa intimidade. Porque quando você está nu, você está expondo a sua intimidade, aquilo que você é do íntimo, quando você está despido. E quando nós falamos, irmãos, de tenda, repita comigo: tenda significa privacidade. Quando eu li esse texto, eu não entendi, eu comecei a questionar Deus. Eu fiz essa pergunta: mas como que pôde ele, sendo um homem, que a tua palavra diz que ele andou com o Senhor, agora ele se embebedou ao ponto de ficar nu dentro da sua própria tenda? E o Espírito Santo falou para mim: filho, você não está entendendo. Tenda é lugar de privacidade. Tenda era um lugar que só ele tinha o direito de estar ali. Era um lugar que ele tinha privacidade de estar ali. E eu fui então pesquisar na Bíblia Sagrada, irmãos. Eu descobri algo muito interessante: que a tenda ela era pessoal e não era coletiva. Cada um tinha a sua tenda. Então Noé tinha a tenda dele, a sua esposa tinha a tenda dela. Havia uma tenda onde eram preparados os alimentos, porque eles viviam em tendas. Não era como na nossa casa, que tem vários cômodos, que tem várias repartições. Então nós podemos comparar a tenda naqueles dias semelhante ao nosso quarto. Você não tem privacidade no teu quarto? Sim ou não? Sim. Quarto é lugar de privacidade. Naqueles dias, tenda também era lugar de privacidade. E eu quero que você acompanhe comigo. Eu vou provar isso para você em 2 textos. Abra sua Bíblia em Gênesis 24, versículo 67. O presbítero Renan fica de pé, ele é bem alto para nós. E já que me pode, Gênesis 31, versículo 33. Fica de pé, ele é bem alto para nós. Gênesis 24, 67, Renan, e Gênesis 31, 33, Hipólito. Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, e a tomou. Assim ela lhe foi por mulher, e ele a amou. Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Então esse texto está dizendo que após a morte de Sara, Isaac ficou muito triste. Abraão então deu ordem a Eliezer para que fosse na sua terra natal e trouxesse uma esposa para Isaac. E quando Rebeca aceita vir para se casar então com Isaac, o texto diz que quando eles se encontraram, ele levou Rebeca para a tenda da sua mãe. Por que não falou para a tenda de Abraão? Porque cada um tinha sua tenda. Como sua mãe tinha morrido, ele usou a tenda da própria mãe para conviver com a sua mulher, para se relacionar com a sua mulher.
Irmão Hipólito agora, Gênesis 31, 33. Presta atenção. Então entrou Abraão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda das servas, e não os achou. E saiu da tenda de Léia e entrou na tenda de Raquel. Então está dizendo que quando o sogro dele estava procurando as coisas que tinham sido roubadas, o sogro dele entrou na tenda, né, de Lia, entrou na tenda das suas servas, das suas concubinas, e entrou na tenda de Raquel, entrou na própria tenda também de Jacó. Ou seja, cada um tinha uma tenda, tinha um aposento, um lugar de intimidade, um lugar íntimo, onde a pessoa ficava ali à vontade. Então, quando eu meditava nesse texto, o Espírito Santo disse: filho, você não está entendendo, aquele lugar, por mais que o meu servo errou, ele exagerou um pouco mais na bebida, mas aquele lugar era um lugar privativo dele, era um lugar que ele tinha a privacidade. Ele estava nu ali, mas o erro não foi dele de estar nu, porque qual era o dever de Cão, seu filho? Antes de entrar na tenda, ele tinha que estar do lado de fora e chamar do lado de fora e perguntar se ele podia entrar na sua tenda ou não. Então o que nós vemos aqui? Cão, ele invadiu a privacidade do pai, ele invadiu a própria privacidade do pai. Ele entrou sem perguntar se podia ter entrado, invadindo a privacidade, e tendo invadido então a privacidade, ele expõe a forma como seu pai estava. A Bíblia diz que quando ele viu seu pai nu, em vez dele cobrir o pai, em vez dele ficar triste com aquela situação, a Bíblia diz que ele saiu para fora e revelou aos seus irmãos. Eu creio, a Bíblia não diz, mas nos dá a entender isso, e o texto nos dá a entender que ele até mesmo se alegrou pela forma que ele viu o pai, pela situação que ele viu o pai ali embriagado, o pai ali despido, o pai ali nu, e ele achou graça naquilo e sai até o ponto de revelar aos irmãos e fazer gracejo. Diz: olha, o pai está aí, ó, peladão dentro da tenda. E a Bíblia diz que os seus irmãos, quero que você acompanhe comigo, versículo 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virado para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Irmãos, e quando eu meditava nessa passagem, o Espírito Santo ele começou então a revelar ao meu coração. A primeira coisa que o Espírito Santo ele revelou ao meu coração, irmãos, é que você que é filho, nunca deve expor a intimidade dos teus pais. Vou repetir: nós filhos nunca devemos expor a intimidade dos nossos pais. Fala assim: porque aquilo que acontece dentro da tenda tem que ficar dentro da tenda e não ser contado lá de fora. Quantos estão compreendendo a revelação de Deus já? Irmãos, aquilo que acontece na tenda tem que ficar dentro da tenda, tem que morrer dentro da tenda. Por mais que ele tenha entrado sem perguntar, mas se ele viu o pai nu, qual era o dever dele? Ir lá e cobrir o pai, né? Se envergonhar com aquela situação, se entristecer com aquela situação, mas ele sai do lado de fora, ele faz gracejo, ele revela aos irmãos dele, ele fazendo graça, como se aquilo fosse bonito que estava acontecendo, expondo a intimidade do pai. E os seus irmãos que eram sábios, os seus irmãos que tinham temor, foram lá com uma capa em seus ombros e cobriram a nudez do seu pai. Então Deus ele falava no meu coração que nós filhos jamais devemos revelar a intimidade dos nossos pais. Nós podemos dizer que Cão ele foi lá bisbilhotar na tenda do pai. Ele não tinha nada que fazer lá. Era um lugar pessoal, era um lugar de intimidade, era como se fosse um quarto. Ele não tinha que entrar lá, e muito menos sem perguntar. Então ele foi entrando sem ser convidado, ele foi bisbilhotar o que o pai estava fazendo. E eu digo para ti nessa noite: muito cuidado com os bisbilhoteiros que andam sondando a tua intimidade, que andam sondando a tua vida, que estão te espreitando para saber e conhecer aquilo que se passa contigo, aquilo que se passa dentro da
tua casa, aquilo que se passa no teu casamento, aquilo que se passa nos teus negócios. Eu repito, tome cuidado com os bisbilhoteiros. Ele não tinha nada que entrar na tenda do pai. Se o pai estava nu ali, era o lugar dele, era o quarto dele, era o aposento dele, ele ficava da maneira que ele quisesse. Eu dentro do meu quarto, eu fico da maneira que eu quero. Então tome muito cuidado com os bisbilhoteiros, porque hoje, irmãos, está cheio de pessoa abelhuda. Sabe o que é a pessoa abelhuda? Aquela pessoa que ela não cuida da própria vida e vai se intrometer na vida dos outros. A vida dela está indo para o abismo, a vida dela está de mal a pior, mas em vez dela cuidar da vida dela, ela deixa a vida dela de lado para cuidar da vida dos outros. Infelizmente, quando nós falamos, irmãos, de abelhudo, nós podemos destacar também não somente os ímpios lá do lado de fora, mas existem muitos crentes também abelhudos. Fala para o seu irmão assim: irmão, não seja abelhudo, irmão. Não seja abelhudo. Não seja bisbilhoteiro, não coloca o teu nariz aonde você não foi chamado, não entre na tenda aonde você não foi chamado. Muito cuidado, irmãos. Tome muito cuidado. Principalmente as irmãs, aqui um recado muito importante para vocês. Tome muito cuidado daquelas pessoas bisbilhoteiras. Sabe uma coisa que eu detesto? É aquela pessoa que chega em casa, nossa, pastor, é aqui que o senhor mora, e daqui a pouco está indo lá para o quarto sem ser chamado. Cuidado, meu querido, com quem você leva no teu quarto. Quarto é lugar de intimidade. Cuidado com quem você leva na tua tenda. Cuidado com quem você leva na tua casa. E tem pessoas que têm a capacidade de entrar no quarto ainda e ver aquela cama grandona e cheia, até deitar na cama. Eu queria ter uma cama desse jeito. Então toma cuidado, você está recebendo o inimigo dentro da tua tenda. Pessoas que vão revelar a tua intimidade. Pessoas que vão revelar aquilo que está se passando na tua intimidade. Então cuidado com os abelhudos, cuidado com os crentes abelhudos. Está cheio hoje. Nossa, pastor, você comprou esse sofá? O que te interessa? Nossa, olha o blazer do pastor hoje. Querido, nós temos que atentar para nós mesmos. Porque da minha vida está tão difícil de cuidar. Eu tenho que cuidar ainda de 80 ovelhas. Eu vou ficar prestando atenção nos de fora lá. Então tome muito cuidado. Então a primeira revelação que Deus me fez foi essa: não revele aos de fora a intimidade, ou seja, aquilo que se passa dentro da tenda. Porque o que acontece dentro da tenda tem que ficar dentro da tenda. Por mais que ele tenha entrado sem esperar e pegado o pai nu, cobrisse o pai, ou se não quisesse cobrir, saísse, mas não falasse nada para os irmãos, ficasse na dele, mas foi fazer graceja, como se fosse bonito. E hoje a gente vê, irmãos, pessoas que agem da mesma forma. Muitas vezes acontece um problema com a família, acontece um problema com a vida dos pais, e em vez dele guardar aquilo para ele, ou orar para que Deus abençoe o pai, muitas vezes o pai tomou um pileque a mais, muitas vezes o pai chegou embriagado em casa, em vez dele guardar aquilo, ele vai contar para os vizinhos, vai contar para os parentes, vai contar para todo aquele que acha na rua: olha, meu pai chegou bêbado hoje. E sabe o que acontece? Muitas vezes vai contar para uma pessoa que não gosta da vida daquela pessoa que está embriagada, e muitas vezes vai até jogar maldição. Olha como que é forte isso que o Espírito Santo me revelou, irmãos. Você fala para a pessoa: ontem o pai chegou bêbado. Aquela pessoa dentro dela, tomara que morre na cachaça. E se não for, meu querido, orado, quebrado isso, a maldição sem causa não virá. Mas quando há uma causa, a maldição vem. Você sabia disso? Então é algo muito sério. Então nós temos que guardar para nós aquilo que acontece do lado de dentro da tenda. Então não escarneça do teu pai, ou seja, não toque na dignidade do teu pai, não toque na dignidade da tua mãe. Deus está falando com filhos aqui nessa noite: não toque na dignidade do teu pai, não toque na dignidade da tua mãe. Foi ele que te criou, foi ela que trocou as tuas fraldas. Tenha respeito pelo teu pai, tenha respeito pela tua mãe. É o primeiro mandamento como promessa: honra pai e mãe, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Temos que honrar pai e mãe.
O que nós vemos hoje, irmãos? Filhos que querem discutir com o pai como se fosse irmão. Eu fico indignado com isso. E se eu estou perto, eu fico a mão coçando de vontade de dar uma sentada. Mas não pode, né? Desde que eu sou pai. Mas a gente vê essas coisas acontecendo. Então, filho, jovens, estão aqui os jovens. Agora está bom para falar com eles. Eu falo cara a cara. Respeite os vossos pais. Respeite as vossas mães. Se vocês querem viver muito tempo sobre a face da terra, sejam filhos obedientes. Se o pai está dizendo não faça isso, não faz, não faça. Se a mãe está dizendo não faça isso, não faça. Eles sabem o que é melhor. Não queira você tocar na dignidade. Sabe o que eu vejo muito hoje? A gente conhece fatos e fatos. Filhos que a vida inteira só deram trabalho para os pais. Só deram trabalho. Nunca respeitou os pais. Nunca respeitou as ações que o pai tomou, as atitudes do pai, sempre sendo do contra. Depois o pai morre, a mãe morre, daí vai chorar lá no caixão. Dá vontade de chegar e dar uma bicuda. Sabe o que a gente está fazendo aí? Você não honrou ele em vida, por que você está chorando agora? Quando a Bíblia diz assim que nós temos que honrar o pai e mãe, nós temos que honrar em vida. Depois de morto, ele vai estar vendo alguma coisa? Eu tenho que honrar minha mãe quando ela está viva ali. Depois de morta, adianta de chegar lá e abraçar e beijar ela vai estar vendo alguma coisa? Então tome muito cuidado, meu filho, da forma que você tem tratado os teus pais. Eles são autoridade sobre a tua vida. Então o pecado maior de Cão, já está o nome, ele já fala Cão, era um cão, meu. O pecado maior de Cão foi isso. Ele desonrou o pai, ele sentiu prazer em ver o pai naquela situação. Isso era maligno, irmãos. Isso era maligno. Por isso que o pai jogou sobre a descendência dele essa maldição. A segunda coisa que o Espírito Santo me revelou. Fala comigo assim, agora o negócio é estreito. Vamos repetir de novo para você não esquecer. O que acontece na tenda fica dentro da tenda. Quantos irmãos maridos, quantas mulheres que expõem para as pessoas de fora a intimidade dos próprios cônjuges. É Deus. Fala Deus. Irmãos, está cheio hoje. Aí o negócio começa a descambar, começa a dar errado, e você não sabe por que está acontecendo aquilo. Expõe a intimidade do casal para pessoas de fora, para pessoas não cristãs, para pessoas que são filhos do diabo. E vou dar um exemplo para você vai achar até cômico, mas vou dar esse exemplo para você vigiar. Muitas vezes, aí ele minha sobrinha, eu posso fazer isso. Muitas vezes a irmã chega na outra, fala de irmã para não falar do ímpio, porque acontece dentro da igreja também. A irmã chega na outra e fala assim: irmã Cidinha, você não sabe, rapaz, como que é dentro de casa. O meu marido, olha, aquele homem lá, se deixar, ele quer fazer gol a semana inteira. Aí aquela outra irmã, que o casamento dela não está muito 100%, muitas vezes o marido está querendo fazer gol uma vez na semana, só ou 2 vezes, né? Porque quando o tempo vai passando, já não é mais quantidade, é qualidade. Aí já é gol de bicicleta, já é gol de letra, e daí por diante. Mas, né, eu falei que você ia achar cômico. Mas o que acontece? Aquela irmã está com problema no casamento e ela fala consigo mesma: eu queria ter um atacante desse dentro de casa. Sabe o que acontece? Pode dar risada, mas é sério. Sabe o que acontece? Aquela pessoa, irmãos, ela vai passar a ver o teu marido com outros olhos. E Satanás, um espírito maligno, uma pombagira vai acompanhar ela. E quando você menos esperar, muitas vezes ela vai dar em cima do teu próprio marido. E nós podemos dizer isso, é vice-versa. Tanto a esposa como o marido, a tua intimidade dentro do teu lar, ela não tem que ser exposta para pessoas ímpias. Ela não tem que ser exposta para as pessoas que não conhecem a Deus. Não confie por dizer não é irmão. Vai nessa alma de irmão, vai. Conheço muitos irmãozinhos que quando o marido foi abrir o olho, a mulher já tinha ido embora faz tempo. Estou falando de pastores, pastores. Quando foi abrir o olho, a esposa tinha ido embora com o diabo. Então vai contando aí dos teus gols, vai contando. Então
nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que... Porque eu creio assim, irmãos, a intimidade do casal tem que ficar dentro da tenda. Tem que ficar dentro da tenda. Você não tem que expor. A não ser que você está passando por um problema, né? Não é errado você me procurar, você procurar pastor. E nós, como homens de Deus, que temos ética pastoral, vamos te aconselhar naquela área. E vai morrer conosco. Porque se eu tenho uma coisa que eu tenho é ética pastoral. Não é como muitos pilantras aí que se diz pastor, que você vai ver o problema dele hoje e amanhã ele já está contando para os irmãos da igreja e daqui a pouco está contando para a torcida do Corinthians inteiro. Mas quando você tem um homem de Deus que está te pastoreando, você tem a confiança de contar. Do contrário, fecha a tua matraca, fecha a tua boca. O que acontece dentro da tenda fica entre você e o teu marido, entre você e a tua esposa. Então quantos casamentos não é destruído justamente por isso? Às vezes vai contar da intimidade para a amiga do trabalho, e aquela amiga está com o casamento descambando. Daqui a pouco fala, opa, é esse mesmo que eu vou dar em cima. Olha, ela está que nem uma boba aí, quando ela menos esperar, ele já está na minha rede. A terceira coisa que o Senhor me revelava: não fale dos teus problemas conjugais, nem para pai e nem para mãe. Lá em Gênesis, Deus ele estabeleceu um princípio assim: portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o. O que Deus disse? Deixará o homem seu pai e a sua. Mas quantos filhos hoje que não cortaram o cordão umbilical ainda? Acontece qualquer probleminha, já vai lá debaixo da saia da mãe chorar pitanga para a mãe lá. E muitas vezes era coisa que dava para ele resolver, coisa que dava para ela resolver. E muitas vezes é um probleminha desse tamanho que dava para resolver, mas quando vai contar para o pai e para a mãe, se torna um problema grande, porque geralmente a mãe vai pegar a dor do filho, vai pegar a dor da filha. Vai eu contar lá para minha mãe: olha, mãe, ixi, a senhora não sabe o que aconteceu ontem. Olha, eu quebrei o pau com a bichinha. Ela dentro dela, ela vai pegar minhas dores. Aquela cabeluda está judiando com você. E a partir desse momento ela vai tratar a minha esposa de maneira diferente. Estou mentindo? Você não quer uma coisa que eu queria resolver entre eu e minha esposa. E é vice-versa, assim. O filho vai contar para a mãe vai pegar a dor do filho. Se vai contar para a mãe, vai pegar a dor da filha, se é a filha. Vai passar a olhar o gelo também. Deixa esse gelo, eu vou pegar ele de jeito. Daí vai ser aquela sogra que não só pela misericórdia de Deus, que para a bruxa não vai faltar pegar a vassoura de lá. Só que existem alguns casos que são diferentes, né? Por exemplo, meu sogro, ele é totalmente diferente. Se a pastora for contar alguma coisa para ele, em vez dele tomar as dores dela, ele vai pegar ela de jeito e vai descer o chocolate. Dizer, quando estava aqui no jantar de casal do ano passado, eu fiquei também, foi até um choque, irmão. Ele veio para fazer declaração para minha sogra, e ele vai começar a se declarar para mim. Eu falei, meu Deus do céu, quantos estavam aqui? Só fazer declaração para mim. E ele é desse jeito: se tem algum problema, ele vai pegar do lado dela, ele vai dar razão para mim. Mas é uma exceção, mas na maioria dos casos, os pais vão tomar dor dos filhos. Então o que acontece dentro da tua casa, querido, resolva você e teu marido. Já está dizendo: deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Você tem que deixar. Você é homem, até quando vai andar debaixo da saia da tua mãe? Tudo quando é probleminha, vai correr lá: eu tenho que ser isso aqui, assim, assado. Resolve o teu problema. Existe um ditado que diz assim: ó, fez o angu, come. Você não foi homem para tirar ela da casa do pai dela, então seja homem de assumir e de resolver os teus problemas. Não tem que levar para fora, não tem que levar para pai e para mãe, eles já têm os problemas deles. Aí minha mãe pergunta para ela qual foi o dia que eu fui lá na casa dela falar de problema conjugal meu. Tive algum dia? Nunca ninguém ficou
ficou sabendo. E olha que nós já passou uns perrengues aqui pela misericórdia de Deus. Nunca ninguém ficou sabendo de nada. Então, meu querido, resolva você e teu cônjuge, não exponham para pai e para mãe. O que acontece na tenda, fica dentro da... Não exponha a tua intimidade. É quantos casamentos que não deu certo por causa disso. O filho vai lá reclamar, chorar na barra da saia da mãe. Aí a sogra começa a perseguir a nora depois, né? Começa a perseguir. E agora vai pegar pro lado das sogras. Para de ser aquela sogra nojenta. Sabe aquela sogra que vai interferir na vida do filho, na vida da filha, que vai lá para sondar. Ai, minha nora é uma porca. O que você tem com isso? Eita Deus, falando assim. Ele não escolheu casar com ela, então ele que se vira. Ele não escolheu? Escolheu, ele que se vira. Não tem que você se intrometer. Você tem tua casa, você tem teu marido para cuidar. Deixa o filho viver a vida dele. Deixa a filha viver a vida dela. Não tem que se interferir, irmãos. Está lá a minha filha, lá, qual foi o dia que eu fui lá pesquisar? O que não tem nada a ver com isso. A gente, quando precisa de ajuda, a gente vai estender a mão para ajudar. Qual é o pai que não vai ajudar o filho? Mas ninguém vai lá para ver como que está, que se está passando necessidade ou não. É claro que quando eles precisarem, a gente está disposto a ajudar a cada momento. Mas para de ser essa sogra ranzinza que, além de ir lá e ver o problema que acontece dentro da casa do filho, sai espalhando para a vizinhança inteira. Então, ixi, minha nora é uma porca. A minha nora não cuida do meu filho direito. Ela não sabe lavar roupa direito. Não sabe cozinhar direito. Você vai ter uma nora que nunca você vai se dar bem com ela por causa dessa atitude sua. Vamos para frente. Deus, ele falava também assim, para nós não, além de nós não expormos a intimidade de outras pessoas, ou a intimidade para outras pessoas, nós devemos tomar muito cuidado para nós não expor a nós mesmos. Fala assim, eu não posso expor a mim mesmo. Sabe por que muitas das vezes você não recebe a vitória? É justamente por isso. Você se expõe, você revela o teu íntimo. Olha, o maior sonho da minha vida é fazer uma faculdade. O maior sonho da minha vida é comprar uma casa assim, assim e assado. Olha, eu tenho esse sonho, eu tenho esse projeto. E dependendo da pessoa que você for revelar essa intimidade, a pessoa vai torcer contra a tua vida. E muitos até mesmo vão praguejar e vão dizer, tomara que não dê certo. Porque você acha que é todo mundo, irmãos, que vai se alegrar com a tua vitória? Vai nessa, vai agindo, vai pensando dessa maneira, que é todo mundo que vai se alegrar com a tua vitória. Então, se você tem um projeto, se você tem o teu sonho, revele somente a Deus, coloque somente na presença de Deus, siga o exemplo de Neemias. Neemias tinha um projeto que era construir, que era levantar as muralhas de Jerusalém novamente. Mas o que Neemias fez? Ele saiu falando para todo mundo. Eu quero ir para Jerusalém para edificar as muralhas. Ele contou para todo mundo. O que ele fez? Ele orou ao Senhor. Ele foi ter com o rei Artaxerxes, e depois que o rei deu a liberdade para ele voltar para sua terra, a Bíblia diz que ele não revelou para todo mundo, somente para aqueles que eram confiáveis e que estavam do lado, disposto a trabalhar do lado dele. Você acha que eu, como homem de Deus, eu revelo meus projetos para todo mundo? Irmão, o que mais tem a pessoa que torce contra, irmão. Se abre a boca, a pessoa está dizendo, não vai dar certo, olha, vai quebrar a cara. Então temos o exemplo lá da igreja de Assis lá. Eu orando de madrugada, Deus falou isso comigo, olha filho, tem pessoas que dentro da tua igreja, que estão torcendo para o Everton quebrar a cara, simplesmente para ter o gosto de dizer, olha, eu não falei que não ia dar certo. Vai cair no cavalo, está de vento em pouco, graças a Deus. Aleluia. Então não revele o teu projeto, o teu sonho para qualquer um. Revele na hora que Deus mandar revelar, e para pessoas que estejam dispostas a trabalhar e lutar para que o sonho se concretize junto com você. Então tome muito cuidado.
para quem você expõe. Uma coisa que tem acontecido hoje, mas agora vai pegar. Eita Deus. Uma coisa que tem acontecido muito hoje, irmãos. As pessoas estão mostrando a sua intimidade nas redes sociais. Esses dias atrás eu entrei no Facebook para postar alguma coisa referente à igreja. E eu vi um casal discutindo pelo Facebook. Não, discutindo relação pelo Facebook. Eu comecei a imaginar a situação. Eu creio que um estava a mulher lá no quarto e ele lá na sala, e um dando mensagem pelo outro, discutindo a relação pelo Facebook. A que ponto que nós chegamos, irmão? Olha o ponto que nós chegamos. E falando de Facebook, falando de celular, de internet, tome muito cuidado com esse aparelho, querido. Tem roubado a intimidade de muitos casais, tem entrado no relacionamento de muitos casais. Hoje já não tem mais diálogo. Em muitos lares já não tem mais diálogo. Então eu ficar irritado com o negócio. De vez em quando tem uns irmãos que me convidam para ir para o lanche. E a gente vai, convidou, a gente vai. E quer ver uma coisa, eu fico, olha, pé da vida, se eu chegar lá, a pessoa fica lá, tem Wi-Fi? E já fica. E não te dá atenção, você fica lá que nem um besta lá. A pessoa veio de conversar com você, não te dá atenção. Se fizer isso perto de mim, eu já chamo a atenção. Você dá uma olhadinha para ver se chegou mensagem, parou, guardou o celular, ok. Mas tem uns que você vai lá e fica lá. E fica lá que nem bobo, lá, todo mundo na mesa. E nem está comendo e lá. Irmão, está tirando o diálogo, isso dentro de lares. Quantos lares que a família já não tem mais o prazer na hora da janta, na hora do almoço, se assentar à mesa, toda a família reunida e ter um diálogo, irmãos. Isso é coisa do inferno, isso é coisa diabólica. Nós temos que lutar contra isso. Celular é uma bênção se você souber usar. Se você não souber usar, é a porta do inferno dentro da tua casa. Então nós temos que vigiar, porque muitas vezes, irmãos, você fica tão preso naquilo lá, que você passa meia hora, uma hora, e você não tem diálogo, mulher, com o teu marido, você não tem diálogo, marido, com a tua esposa, você não tem diálogo com os teus filhos. Às vezes a criança quer atenção, e está lá o pai e a mãe lá. Então tome muito cuidado, Satanás, irmãos, ele tem destruído muitos lares, justamente por isso. Eu ouvi discutindo relacionamento pelo Facebook. E quantas pessoas que estão expondo a sua intimidade nas redes sociais. Eu já falei sobre isso, mas vou voltar a repetir. Tome muito cuidado. Você sabe o que está acontecendo só por aquilo que a pessoa posta. Se sentindo triste. Ela coloca uma frase lá. Você já sabe como que está a vida da pessoa. Principalmente o pastor que faz uma matéria de teologia que se chama psicologia pastoral. Você sabe. Está triste, olha. Você com certeza brigou com o marido ou brigou com a esposa. E a pessoa que está do lado de fora, ela vai ver a mesma coisa. Aí, aquela pessoa muitas vezes que já não gosta de você, que já torce para a tua derrota, que já não quer ver o teu bem, ela vai lançar maldição sobre a tua vida, dizendo: olha, tomara que separa mesmo, tomara que não dá certo, tomara que venha se separar, que venha largar, tomara que brigue cada dia mais. E eu pergunto, se você está dando brecha, e se você não é um crente que está com a vida retamente diante de Deus, a maldição sem causa não virá, mas quando tem causa ela vem. Então tome cuidado, querido. Repita comigo novamente: o que acontece na tenda fica dentro da tenda. Amém? Então o tema dessa mensagem é: não exponha a intimidade da sua família. Eu falei de família física, mas agora eu vou falar de família espiritual. Fala bambu gosta agora. Qual que foi o erro de Cão aqui? Ele expôs a intimidade do seu pai. Nós estamos aqui com uma grande família. Tem até pessoas que escrevem, né? Família graça prêmio. Quem é teu pai espiritual? Quem é o teu pai?
Irmãos, quantas pessoas que estão expondo a nossa intimidade espiritual. Olha, foi forte que Deus me revelou. Quantas pessoas, muitas vezes o pastor começa a pregar, a pessoa já diz assim: ah, mas não era essa mensagem que eu queria ouvir. E eu digo para ti, meu querido, quem escolhe cardápio é o dono da casa, não sou eu. Eu sou apenas garçom. Falei isso ontem, assim, eu sou apenas garçom. Eu estou aqui para servir. Você está sentado à mesa, eu estou te servindo. Eu sou garçom, mas quem escolhe o cardápio é o dono da casa, é o Senhor nosso Deus. Paulo diz assim, que nós somos dispenseiros. O que é um dispenseiro? É aquele que tem a incumbência somente de servir a comida, mas quem escolhe o cardápio é o dono da casa. Então quantas pessoas dizem: ah, não era essa a mensagem que eu queria ouvir. Eu queria ouvir algo diferente. Tome muito cuidado com as comidinhas diferentes que você anda comendo por aí. Tome muito cuidado. Sabe por quê? Porque o que sustenta é arroz com feijão. O que sustenta, que vai trazer sustância, é arroz com feijão. E houve um tempo na história do povo de Israel que eles disseram a mesma coisa que muitos dizem hoje: olha, já não estou aguentando mais comer maná. Só maná, é bolo de maná, é sopa de maná, é tudo de maná. Nós queremos algo diferente, Moisés. Moisés disse: ah, vocês querem? Tudo bem. Vou orar a Deus. Orou a Deus, o que Deus mandou? Codornizes. Mas o que aconteceu? Quando eles estavam com a carne, o que aconteceu? Eles estavam com a carne nos dentes e Deus começou a ferir no meio da congregação, matar os rebeldes no meio da congregação. Então tome muito cuidado quando você diz: ah, mas não é essa a mensagem que eu queria ouvir. Ah, não era isso que eu queria algo diferente, meu querido. Deus sabe aquilo que você precisa comer, Deus sabe aquilo que você necessita. O que sustenta é arroz com feijão. Hoje nós vemos aí em muitos lugares pessoas que têm oferecido manás aí que você olha, é maravilhoso, mas quando você come, vai dar uma diarreia terrível espiritual em você. Diarreia. Tem até trauma de falar de diarreia. Uma semana, quase um mês. Uma semana terrível que passei. Então tome muito cuidado, querido. Então, Deus ele sabe. Então não toque na intimidade do homem de Deus. Ah, mas esse pastor ele ora muito, esse pastor ele fala muito. Meu querido, é intimidade, é a minha intimidade com Deus. Você acha que quantas das vezes eu questiono a Deus para semana essa palavra? E Deus disse: a palavra é minha ou é sua? O povo é meu ou é seu? Então, basta você obedecer. Diga assim: o pastor é um simples garçom. Mas quem escolhe o cardápio é o dono da casa. E o dono da casa se chama Jesus Cristo. Amém? Então não exponha a intimidade do teu pai espiritual. Agora o negócio estreita mais. E não exponha a intimidade do teu irmão. Olha para o lado. Direita ou esquerda? Essa pessoa aí é teu irmão. Quantas das vezes, irmãos, nós não temos a visão de corpo de Cristo e expomos a intimidade dos nossos próprios irmãos. Muitas vezes o irmão comete uma falha, e todos nós falhamos porque somos seres humanos. Mas qual é o nosso dever como corpo? Paulo diz ali em 1 Coríntios 12: se um membro do corpo está ferido, todos os demais têm que sofrer e socorrer o membro ferido. Mas nós temos agido dessa forma? Muitas vezes o membro está ferido, a pessoa já está à beira do abismo, aqui está o abismo, e a pessoa já está aqui. Em vez de você ir puxar a pessoa para trás, tem muitos que chegam aqui e falam assim: cara, acaba de cair lá. É atitude de crente. Então nós devemos, irmãos, não expor a intimidade dos nossos irmãos. O que significa, pastor? Expor a intimidade dos nossos irmãos é você falar mal do teu irmão, é você ficar reparando no teu irmão, você ficar bisbilhotando, sendo um crente abelhudo, sondando a vida do teu irmão, tendo inveja do dom do teu irmão, tendo inveja do ministério
ministério do teu irmão, tudo isso é bisbilhotice. Deus, ele pode te usar 100 vezes mais do que ele, se você se colocar na posição. Então você não tem que olhar para a vida do teu irmão, você não tem que ficar falando da intimidade do teu irmão. Cuide da sua própria intimidade. Ah, mas para que glorificar tanto, pai? A intimidade do teu irmão com Deus, se você não está sentindo o que ele está sentindo, é a intimidade dele. Ah, mas ninguém é surdo, mas ele está sentindo, e daí? Se você não está sentindo, glorifica também. Senhor, eu quero sentir o que ele está sentindo. Porque se ele está aqui, olha, glorificando, se ele está aqui, olha, marchando, eu quero sentir também. Houve um dia da minha vida, irmãos, que eu tomei essa decisão. Senhor, eu quero para mim também. Eu ia para a igreja, me converti na igreja do Evangelho Quadrangular, e eu via aquelas pessoas da minha época tinha um negócio de cair na unção. Hoje ninguém fala mais isso, mas na época tinha. Ó, fulano de tal caiu na unção. Eu falei assim, eu quero esse negócio também para mim, Senhor. Quero cair na unção também. Irmãos, o dia que eu caí na unção, que coisa tremenda, irmãos. Aí eu caí na unção direta, e cai até hoje. Então é a intimidade, meu querido. Então não exponha a intimidade do teu irmão. Não queira meter o bedelho na vida do teu irmão. Deixa. Se você não pode ajudar, também não há. Jesus, ele, não foi eu que estou dizendo, não. Jesus que disse isso. Quem comigo não ajuda, esse paga. Então, se não for para ajudar, não mete teu biquinho, não. E para nós finalizarmos, irmãos, qual é o nosso dever? Diga assim: o meu dever é pegar a capa, colocar sobre os meus ombros e cobrir a nudez, cobrir a intimidade. Amém? E eu fui perguntar para Deus, mas Senhor, o que significa a capa? A capa, irmãos, ela tem algo muito importante a nos ensinar. Porque quando nós falamos de capa, capa significa cobertura. Os judeus naquela época usavam 3 tipos de vestimento. 3 peças, melhor dizendo, de vestimento. Era a túnica, que era a primeira vestimenta. Depois tinha o manto, que era como se fosse esse paletó meu aqui. E depois do manto tinha ainda a capa, que ela descia até o chão. Então capa significa cobertura. E quando nós falamos de cobertura, cobertura significa proteção. Então proteja a vida do teu irmão, proteja, meu querido, a vida do teu cônjuge, proteja a vida do teu pai, proteja a vida da tua mãe, proteja a vida do teu pastor. Lance cobertura sobre ele. Mas pastor, o que significa cobertura hoje? Significa oração. Quando você ora, você está dando cobertura, você está cobrindo, você está tampando a nudez, você está tampando a intimidade, você está tampando a vergonha. Então cubra a vida do teu irmão com a capa, que é a oração. Está com problema no lar? Joga a cobertura, joga a capa, ore. Quantos já ouviram falar aqui de cobertura de oração? Quantos já ouviram falar? Eu estou precisando de cobertura de oração. E ai de mim, irmão, se eu não tiver cobertura de oração. Ai dos obreiros se não tiver cobertura de oração. Ai dos membros se não tiver cobertura de oração. Todo dia, 5:30 da manhã, eu estou orando por cada um de vocês. O que significa isso? Cobertura. A proteção. Senhor, cobre teus filhos com teu sangue, Senhor. O sangue é cobertura. Então capa significa isso, cobertura. Então por que eles levaram aos ombros, andando de fasta? E eles não viraram para olhar, mas eles simplesmente pegaram aquela capa dos seus ombros e lançaram sobre o Pai. Porque, irmãos, para mim cobrir a vida de alguém não é preciso eu conhecer, eu ver o que está se passando. Olha a revelação de Deus. Para mim cobrir a vida do presbítero Zé Ronaldo, não precisa eu ir lá bisbilhotar nada. E aí, como é que está? E a tua vida conjugal com a irmã, está bem? Não, estou perguntando para me orar. Não precisa perguntar para ele. Senhor, abençoe o presbítero Zé Ronaldo, abençoa a vida do diácono Davi, que a diaconisa Jéssica. Não é preciso eu ir lá bisbilhotar e ver o que está acontecendo. Tanto que eles foram de fasta e jogaram a capa, sem ver a nudez do Pai. E o mais interessante, eles levaram a capa onde? No seu
Ombro, irmãos. Fala do que? De carga. Então você vai pegar uma carga muito pesada, você vai colocar nos teus ombros. E a missa bíblica, a Bíblia diz assim: levai a carga uns dos. Amém, querido? É essa palavra que eu deixo nessa noite para o teu coração. Eu vou ver se você guardou. O que acontece na tenda fica dentro da? Então, guarde com você. O que acontecer aqui dentro da igreja, não sai falando lá fora para ímpios, não. Tem uma coisa que me entristece no meu coração, é isso, irmãos. Coisas que acontecem dentro da igreja, entre crentes. Muitas vezes você vai lá e fala para ímpios, lá pessoa que não tem estrutura para aguentar. Como é que você quer ganhar a pessoa para Jesus depois? Se você vai falar do problema da igreja, qual é a igreja que não tem problema? Eu estou vou para 25 anos de evangélico. Eu nunca passei por uma igreja que não tenha problema. Porque perfeito é a que vai subir no último dia somente. Então, quando você expõe aquilo que acontece dentro da tenda espiritual, que é a igreja, para um de fora lá, como é que você quer ganhar ele para Cristo? Ele vai dizer, mas tem tanto problema lá, o que eu vou fazer lá? Isso é problema. Fala mal do irmão, fala mal do pastor, fala mal da irmãzinha que canta no seu coração, fala mal do irmão que prega, só porque ele tropeçou na palavra. O que eu vou fazer lá? Está pior do que eu aqui no mundo. Amém, meu querido? Coloque-se de pé nessa noite.